Amém, amados? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, por favor. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Você sabe que este capítulo, nós vamos ver o Senhor, não é? Publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus, assim como os religiosos, fariseus e escribas. E então o Senhor vai ministrar a eles e vai contar uma parábola, algumas parábolas. A primeira é da ovelha perdida, depois ele vai falar da dracma perdida e por último ele vai falar do filho perdido ou do filho pródigo. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 20, que diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. O verso 20 diz assim: E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. No mês, que se comemora aí o Dia Internacional da Mulher, nós queremos neste domingo falar um pouco sobre o amor do Pai eterno, do nosso querido e amado Pai que nós amamos e adoramos. A parábola do filho pródigo, na verdade, o Senhor narra sobre a importância do pai na família. Ele conta a história de um pai que representa aqui o nosso Deus. Mas geralmente nós damos muita ênfase nessa história aos filhos. Aquele que ficou sem nunca ter ficado, e o filho que foi sem nunca ter ido. Mas, na verdade, a história principal, o personagem principal dessa história é o pai. Por que o pai? Porque é ele quem está em pauta. O seu amor conciliador, a sua graça dispensada para com os seus filhos. Nós vemos hoje muitos filhos crescerem sem direção. Nós vemos hoje muitos filhos que não foram preparados e nem ensinados para viver livre. E por isso, muitos deles, em nome da liberdade, entram em cadeias, entram em prisões existenciais, emocionais e espiritual. E isso muitas vezes vai acabar em prisões físicas. A verdade, amados, é que quem escolhe viver sem aprender a viver, sem aprender a administrar a sua liberdade, geralmente faz as piores escolhas. E grande parte do que está acontecendo com os nossos jovens hoje, com o mundo e com as famílias de uma forma geral, infelizmente, boa parte ou grande parte, ou se não a maior parte, cai na conta de pais omissos, de pais que negligenciam o seu papel. E o preço disso é ver seus filhos irem por caminhos de destruição, de dor, de morte, de separação, não é? E a gente às vezes não para pensar nisso. Filhos são livres, sim. Eles podem fazer as suas escolhas, como aconteceu na história que lemos. Mas as escolhas trarão consequências boas
ou às vezes não tão boas. A história então nos mostra e narra-nos a vida de um pai que tem 2 filhos, com uma luta diária com esses filhos para não perdê-los. Um, infelizmente, faz uma escolha, mas na sua escolha ele ainda teve tempo de voltar, e como eu falei hoje de manhã, muitos não conseguem voltar mais, não é? E não conseguiram voltar. Mas há uma coisa que nós, pais, precisamos entender, que quem afirma, e a gente às vezes vê, não é, quantas escolhas erradas, quantos caminhos errados nossos filhos, ou os filhos de uma forma geral, vêm tomando, e a gente às vezes não se apercebe. Mas você, pai, precisa entender que quem firma a sexualidade do filho, quem firma, não é, o filho na sua vida moral, no seu caráter, na sua índole, nas escolhas e melhores escolhas que ele irá fazer, são os pais. O peso maior disso está sobre os pais e não sobre a mãe. A mãe tem essa responsabilidade. Mas hoje, por exemplo, os pais largam suas famílias por muito pouco, por aventuras e tantas escolhas mal feitas, eles optam por ir por caminhos. Guerras como as que nós estamos vivendo, ou que o mundo, ou que hoje a Ucrânia está vivendo. Nós não temos noção, poucas pessoas param para pensar a imensidão da orfandade que uma guerra cria, porque pais vão para a guerra e não voltam, e às vezes eles vão, deixam suas esposas grávidas, e o que a esposa recebe é apenas uma carta e uma bandeira, não é, do Estado, da nação, porque o seu marido morreu, e esse filho vai criar sem pai, vai ser criado sem pai, sem referência. Por isso, nós não temos noção, e essa geração que nós vemos hoje, na verdade, a maioria delas, elas sofrem de orfandades, ou de pai que efetivamente morreram, ou de pai que, infelizmente, filhos são órfãos de pais vivos, de pais que negligenciam diariamente o seu papel. E nós lemos na história do filho pródigo, né, ou do filho perdido, a forma como este pai tem tratado, como este pai trata com o filho mais moço, como ele trata com o filho mais velho, e a gente, certamente, você já ouviu muitas ministrações sobre isso, mas eu quero falar um pouco sobre o nosso Deus como pai, o nosso Deus como aquele que nos ama, que tem as melhores escolhas para nós, que tem os melhores conselhos, que tem as melhores direções para a nossa vida, que não é só aquele que nos salva, mas aquele que tem sido para nós um conselheiro capaz, eficaz, um Deus forte, um conselheiro por excelência. Mas, acima de tudo, Ele é Pai. E às vezes a gente, por causa da figura de um pai biológico distante, às vezes déspota, tirano, né, de um pai negligente, omisso, nós temos dificuldade para olhar Deus como pai, nós temos dificuldade para aceitar a paternidade do nosso Deus, nós temos dificuldade para entender que Deus tem um colo para nós, Deus tem um braço para nós, Deus tem um olhar dispensado para nós, para nos amar. Deus não é um tirano, Deus não é um Deus severo, e quando eu falo severo no sentido de ser incompreensível conosco, não amoroso, não tolerante, Deus não é tolerante com o pecado, mas Ele é tolerante com os seus filhos, e às vezes as disciplinas que enfrentamos do nosso Deus, são disciplinas de amor, de graça, de alguém que quer nos chamar de volta e nos trazer para a presença dEle. O Deus que às vezes o mundo conhece, ou que as pessoas ouvem, Ele não é um Deus liberal, o nosso Deus. Ele tem liberalidade de amor, mas Ele não tem liberalidade no sentido da libertinagem, de que tudo é possível, de que tudo pode, de que você tem uma liberdade para fazer o que você quer, sem que você enfrente as consequências daquilo. E essa história, eu aprendo algumas coisas muito importantes com esse pai. Primeiro é o tamanho e a imensidão da sua bondade. E como que a gente conhece a bondade desse Deus? Porque Ele é um Deus que abençoa os seus filhos, mesmo que eles
usem a bênção de forma errada. Deus, Ele nos abençoa, mesmo quando nós pegamos essas bênçãos e nós as usamos de maneira errada. O verso 12 e 13 do capítulo 15 de Lucas diz que o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Quantos filhos de Deus fazem isso? Quantos filhos de Deus abandonam a sua presença, o aprisco dele, que é a igreja, resolve tomar a bênção que está sobre si e viver de forma dissoluta, simplesmente com a ideia de que ele é filho de Deus, e de fato ele é filho de Deus. Mas ele não compreende de que uma vida longe da presença do Pai, do cuidado do Pai, do cercado do Pai, é uma vida perigosa. Quantos de nós, amados, quantos já conhecemos a história de pessoas que foram uma bênção dentro da igreja, que foram uma bênção servindo ao Senhor, que pregaram, que evangelizaram, que fizeram tantas coisas, e um dia olharam para o mundo, olharam para os prazeres do mundo e escolheram amar mais o mundo do que a Deus, amar mais os prazeres da carne do que a Deus. Aliás, estamos vivendo um tempo como esse, estamos saindo da pandemia, mas na pandemia, quantos filhos de Deus abandonaram a casa do Pai, dizendo: eu tenho uma vida inteira lá fora para viver, eu tenho um mundo para aproveitar, eu tenho tantas coisas para fazer, eu não vou morrer dentro de uma igreja, eu não vou morrer servindo a um ministério. Você não serve ministério, você serve a Deus. E filhos que abandonaram o cuidado do Senhor, o cuidado do seu Pai, a casa do seu Deus, a intimidade com Ele, preferindo amar o mundo, os prazeres da carne. E eles alegam que a igreja é chata, que ser crente é chato, que viver dentro da igreja é chato, que os irmãos são chatos, porque o filho pródigo tinha um irmão que também não era muito irmão dele, não eram amigos, e isso é o convívio da igreja às vezes. Às vezes a gente tem alguns irmãos que são osso duro de roer, mas às vezes nós também somos osso duro para eles roerem. Tem uns irmãos que são apimentados e que dão sabor à vida da gente, mas tem outros que estragam a comida da gente. E a gente cansa disso. Por quê? Porque nós estamos focados em pessoas e não em Deus. Estamos focados na nossa relação humana e não na nossa relação espiritual com o Senhor. Até que chega um dia, olha, eu fui muito abençoado nessa igreja, eu fui muito abençoado nesse lugar, eu fui muito abençoado como crente, mas eu não quero mais viver assim. Eu vou sair, eu vou viver a minha vida. Ele se esquece de que quando ele chegou na casa do Pai, Deus restaurou a família dele, Deus restaurou o filho, Deus restaurou saúde, Deus restaurou condições financeira, Deus deu bênção sobre bênção. Ele tem uma história de milagre, uma história de recuperação, de restauração, ele tem uma história de vitória, mas ele resolve abandonar tudo isso, porque ele cansou da igreja, ele cansou de orar, ele cansou de ficar pertencendo a ministério aqui, ministério ali, de ter que ajudar em encontro, em rede de homens, rede de mulheres, rede de crianças. É muito trabalho, é muita coisa, eu tenho uma vida lá fora para viver. E ele resolve abandonar, porque ele foi alguém que se envolveu tanto com o trabalho do Senhor, com o trabalho do Pai, que esqueceu de ter uma relação com o Pai. E Deus abençoa. Você quer ir? Toma aquilo que lhe pertence, toma a sua bênção e vai. Sai, pode ir. Faz o que você quer fazer. Vai viver do jeito que você quer viver. Porque Pai, é assim, Deus faz isso. Deus faz isso com a gente. Quantas pessoas saíram e foram embora e não voltaram mais, infelizmente. E eu não estou falando não voltaram para a comunidade Batista Manaim, não voltaram para a cobertura do Pai, morreram na sarjeta,
Morreram no mundo, chafurdando na lama do pecado, porque não tiveram tempo de fazer o que esse menino fez, o que esse jovem fez. Se arrepender e voltar. Mas ele foi embora. Ele partiu. E Deus permitiu, ou seja, o Pai permitiu. Você quer ir? O que você quer? Me dá a minha parte que me cabe na minha herança. Mas espera aí, qual é filho que enquanto os pais estão vivos tem herança? Qual é filho que enquanto o pai está vivo tem herança? Herança, nenhum filho que tem pai vivo tem herança, ninguém tem herança. Herança só tem quando o pai morre. Me dá a parte que me cabe da minha herança, mas o pai não havia morrido. E o pai então divide a parte em 3 e dá para ele. Você quer? Pode ir. Toma aqui, é seu. E ele então, depois de alguns dias, agora tem dinheiro. Agora eu estou bem. Agora eu posso ir embora. Agora eu posso sair dessa casa. Agora eu posso ir embora. Agora eu posso aproveitar a minha vida. Como talvez o seu filho fez. Como eu fiz numa fase da minha vida. Eu não quero mais viver debaixo da cobertura do meu pai, da minha mãe. Deixa eu ir embora de casa. E meu pai disse, olha, a porta da rua é serventia da casa. Você pode ir. Mas eu tive tempo para voltar e pedir perdão para o meu pai. Mas quantos não têm tempo? Quantos não têm tempo de voltar para os braços do pai? Quantos se perdem? Quantos são abandonados? Mas Deus não prende ninguém. Ninguém é obrigado a servir a Deus ou ficar com Deus. E Deus abençoa, como Ele fez com esse filho. Mas há uma outra coisa que eu aprendo com Deus nesse texto. É que Ele não perde a esperança no retorno do filho que o deixa. Pai é assim. Assim como mãe. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, está tão difícil aqui. E a minha mãe chorando, falando, filho, volta para casa. Mãe, o que o pai está pensando? Está pensando do mesmo jeito, mas você pode voltar para casa. Nós não tínhamos telefone, eu ligava para o vizinho, eu ligava da rua para o vizinho. Mas volta para casa, filho. Eu falei, não, mãe, eu não vou voltar. Eu não quero voltar. Quantos de nós fazemos assim? Mas o nosso pai não perde a esperança. Ele não perde a esperança. Mas olha o que aconteceu com esse jovem. Verso 14 ao verso 19, lemos, e havendo ele, o jovem, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. A vida tem as suas reviravoltas. A vida nos dá golpes por vezes. E quando nós estamos debaixo de uma cobertura paterna, e eu estou falando de Deus, a gente pode e sabe para onde corre. Sabe, o dinheiro junta os maiores amigos e a maior quantidade de amigos. Mas quando acaba o dinheiro, os amigos também acabam. Assim como um morto junta um monte de bicho para comer a sua carne, quando eles comem toda a carne, fica só o osso, os bichos também vão embora. Assim é o dinheiro. O dinheiro ajunta muitos amigos. Quando nós podemos financiar festas, quando nós podemos financiar bebidas, farras, orgias, quando nós podemos financiar tantas coisas, o dinheiro atrai muitos amigos. Mas quando o dinheiro acabam seus amigos. E por não saber administrar o que ele tinha, o dinheiro foi embora. Mas o estômago grita, o estômago é como uma criança recém-nascida. Não trabalha, mas quer comida. E chegou uma hora que começou a doer o seu estômago, ele precisava alimentar e não tinha nada. O dinheiro acabou, os amigos foram embora, ninguém para dar um prato de comida para ele. E ele então procura um emprego, vai trabalhar, vai cuidar de porcos. E ali
Os porcos comiam melhor do que ele, porque as bolotas que os porcos comiam, o patrão não dava para ele comer, e ele desejava. Poxa, esses porcos estão comendo uma coisa boa, e eles não me dão nem isso para comer. E de repente ele cai em si. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz de mim? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu tinha, e certamente ele deve ter pensado assim, eu tinha um pai que me amava, que cuidava de mim, que me deu uma casa, que me deu vestes, que me deu autoridade, eu tinha um teto para morar, eu tinha uma comida, eu tinha amigos. E olha a loucura que eu fiz. Eu resolvi pegar aquilo que eu tinha e sair de casa. E agora acabou tudo. Acabou tudo. Mas eu vou fazer uma coisa, eu vou voltar para casa. E isso exige uma dose de humildade. Amados, fazer o caminho de volta é sempre mais difícil do que fazer o caminho de ida. Porque o caminho de ida a gente faz com orgulho, com arrogância e com prepotência, achando que agora eu sou dono da minha vida. Mas o caminho de volta a gente tem que pisar no nosso orgulho, na nossa arrogância, nos revestir de humildade e dizer: eu errei, eu falhei. Pedir perdão e pedir desculpas exige humildade, reconhecimento dos nossos erros. E esse jovem então diz: eu vou chegar lá e vou falar: pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra tudo que eu não deveria ter pecado, e eu já não sou nem digno de ser chamado seu filho, eu não estou nem exigindo paternidade mais. Eu não quero nem paternidade, eu não quero nem ter direito de sentar à mesa. Eu não quero nem ser chamado de teu filho. Eu só quero que o Senhor me receba como um dos teus empregados. Se o Senhor me tratar como um dos teus empregados, eu estou feliz. Ele está pensando isso lá, talvez rodeado de porcos, sentado num lugar onde ficavam os porcos, na cocheira, se é isso que chama. Sentado e pensando: eu sei o que eu vou fazer, empurrando os porcos para lá e para cá, né? Eu acho que eu vou voltar lá. Quantas pessoas, eu não vou voltar nunca mais naquela igreja, mas não é uma questão de voltar para a igreja, é uma questão de voltar para o Senhor. Igreja não salva, quem salva é o Senhor. Igreja não cura, quem cura é o Senhor. Igreja não liberta, quem liberta é o Senhor. Igreja não leva para o céu, quem leva para o céu é Jesus Cristo. Igreja não perdoa pecados, quem perdoa pecados é Deus, é Jesus Cristo. Igreja é apenas o aprisco onde nós nos ajuntamos, onde nós convivemos com os irmãos, que nem sempre é tudo o que você quer, mas é o melhor que Deus tem para a sua vida. Sabe, às vezes a gente fala: por que eu tive que nascer nessa família? Porque quando alguém chega a falar disso, o que eu tive que nascer nessa família? É porque, na verdade, ele não merecia ter nascido nem naquela família que ele tem. A tamanha ingratidão, ele está dando uma declaração: nem nessa família eu merecia estar. Mas esse jovem caiu em si e disse: eu preciso voltar. O estômago está doendo, a fome está apertada e eu tenho pai. Sabe, quando dá tempo para a gente voltar, é bom voltar. Quando dá tempo para a gente recomeçar, é bom recomeçar. Quando dá tempo para a gente pedir perdão, é importante a gente pedir perdão. Quando dá tempo para fazer um recomeço, é bom recomeçar. É sempre bom quando a gente tem a possibilidade de começar de novo. Tem um louvor que a gente canta: quero viver algo novo. Sabe, mas para a gente viver algo novo com Deus é preciso que jogue os padrões velhos, as coisas velhas que impedem a gente de viver o novo. Eu tenho falado isso para a minha liderança e para os meus pastores: eu quero que Deus me reinvente na adoração, eu quero que Deus me reinvente na intimidade com Ele, eu quero que Deus me reinvente na minha relação com Ele. Mas se a gente ainda carregar conosco velhos padrões, e Deus, ou o Pai, permitiu que esse jovem fosse embora, porque existem coisas que os nossos pais não conseguem nos ensinar. E existem sofrimentos que os nossos pais querem evitar que a gente sofra.
Mas parece que a gente insiste em querer morar com os porcos por algum tempo, comer as bolotas por algum tempo, se é que se nos derem. Parece que a gente insiste. Eu não tinha necessidade de ter saído de casa, mas por causa de orgulho eu resolvi sair. Por causa de uma discussão com meu pai eu resolvi sair e eu fui embora. Mas lá eu não tinha ninguém para pregar o botão da minha camisa. Lá eu não tinha ninguém para fazer um café quentinho para mim de manhã. Lá eu não tinha ninguém para conversar comigo. Os meus amigos que estavam lá, todos eles à noite pegavam dinheiro em comprar pó para cheirar, outro pedra e outro bebida. Eu não tinha ninguém. Então eu encostava e eu começava a chorar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu fiz essa escolha louca? Se nem a camisa que eu tenho sou eu que estou comprando, se nem a calça que eu tenho sou eu que... Eu estou vindo com a roupa que meu pai me comprou. O que eu estou fazendo aqui? A melhor coisa que eu fiz foi voltar para casa. A melhor coisa que a gente faz é quando a gente cai em si, ou em nós, podemos falar: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o Senhor. Eu já não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas Deus, Ele nunca perde a esperança na volta dos seus filhos. Como a minha mãe e meu pai nunca perdeu a esperança na minha volta. E quando eu voltei foi muito bom. Meu pai me recebeu, minha mãe me recebeu, meu pai ficou alegre comigo. Mas ele disse: as regras continuam a mesma, não mudou nada. São as regras da santidade que Deus exige, são as regras de uma vida cunhada na sua palavra. A igreja não vai mudar por sua causa. A igreja não vai aceitar os padrões que eu e você queremos, porque nós achamos que esses padrões são os corretos. O padrão é da palavra de Deus, e não o meu e nem o seu. Na casa do pai, o padrão que vale é o do pai, e não é o do filho. E nós precisamos disso. E esse pai amoroso esperou que o filho tivesse consciência do que é que Deus estava querendo dele ou pedindo para ele. O que será que ele estava pensando quando ele voltou? Na verdade, eu fico maravilhado com esse Deus, pela forma como ele age. O método de Deus é sempre o mesmo e não muda nunca. O versículo 15, 20 e 21, nós lemos o texto, diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. Sabe, eu fico imaginando essa cena. Talvez o pai estivesse ali do lado de fora da casa, ou em algum lugar da fazenda, ou conversando com algum servo dele, com algum empregado, e ele ficava olhando para a estrada, olhando para a estrada, olhando para a estrada, e o rapaz falando. Talvez ele ficava olhando para as árvores, o que saía de trás das árvores, e de repente ele vê alguém passando lá, talvez com uma sacolinha nas costas, humildemente andando. Ele deve ter olhado, pensado: quem é que vem vindo lá? E foi chegando mais perto da porteira, de repente ele falou: é o meu filho. Eu fico imaginando que ele saiu correndo, foi lá e deu um abraço, porque quando ele olhou, a Bíblia diz que ele sentiu uma compaixão, ele sentiu um amor, ele teve um sentimento de amor muito grande pelo filho. Sabe, amados, é isso que faz com que Deus nos receba. É a íntima compaixão que Ele tem por nós. E Ele não tem vergonha de ser o nosso Pai. Ele não tem vergonha de ser o nosso Deus. E esse Pai a abraça por quê? Porque Deus sempre usará o amor e o perdão para com os seus filhos. Esse é o elemento que Deus usa para nos receber de volta. Esse é o elemento que Deus usa todos os dias. O seu amor e o perdão. E esse filho então chega para o pai e diz: Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho.
como quem quisesse narrar a história, e o pai então chama os servos e diz: olha, coloca nele uma roupa nova, umas vestes novas, porque o mundo suja as nossas vestes. Como o cântico que nós cantamos: eu já coloquei as minhas vestes brancas, e eu estou só te esperando. Mas no nosso caso, não somos nós que esperamos, é o nosso Pai que nos espera todos os dias, no secreto, para a gente conversar com Ele, para a gente falar com Ele, para a gente dizer: Pai, eu estou aqui. Pai, tem algo que está doendo dentro de mim. Pai, tem isso que eu não consigo me libertar. Pai, tem algo que está doendo aqui dentro e eu não consigo liberar perdão para aquele meu irmão, para aquela minha irmã. Deus às vezes nos espera no secreto para que a gente se desnude, nós tiremos as nossas vestes sujas. E Ele coloca em nós uma veste branca, umas vestes novas. Vestes têm a ver com mudança de mente, de coração, a forma de enxergar a sua relação com Deus. Ele diz: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O fato de eu ser ou não ser digno de ser chamado filho de Deus não muda a condição de que Ele me gerou como filho dele e eu sou filho dele. Você é filho dele. Eu não quero saber de vestes do mundo, troca as vestes dele. Ele chegou humilhado. Ele chegou humilhado, ele chegou sem autoridade nenhuma, ele chegou sem reconhecimento nenhuma. Eu imagino que os servos que viram ele chegar falaram: será que esse de fato é filho dele mesmo? Mas olha como ele saiu, olha como ele está chegando. Eles não estavam reconhecendo, e embora ele dissesse: olha, eu não sou digno, ele falou: coloca um anel no dedo dele, eu quero que todo mundo saiba que ele é meu filho, e coloca o anel no dedo desse filho. Mas o mundo tira o nosso calçado, porque a gente pisa no que é podre. O mundo machuca os nossos pés. O mundo nos leva por caminhos de pedra, de terra, por caminhos terríveis. O mundo fere os nossos pés. Os pés daqueles que anunciam boas novas são tremendamente formosos. Mas o pé daquele que vive no pecado é marcado por caminhos tortos. Ele coloca uma sandália nova no pé dele. Coloca uma sandália, protege onde ele pisa, para que ele seja protegido dos lugares que ele vai pisar. Mas não é só isso não, nós precisamos fazer uma festa, nós vamos celebrar, nós vamos cantar, porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas lembre-se, não foi porque o pai foi atrás, porque o filho voltou. Nem sempre, amados, nem sempre Deus vai nos buscar lá longe. Às vezes acaso, como da ovelha perdida, que ele larga tudo e vai buscar. Às vezes acasos, como das dracmas perdidas, que ele limpa e vai buscar. Mas às vezes, e na condição desse filho, ele quis sair de casa. A ovelha estava junto com as outras e se perdeu, por motivos que a gente não sabe. As dracmas foi perdido por motivo que a gente não sabe, mas esse filho, ele escolheu ir embora. Ele rejeitou o pai. Ele matou o pai quando disse: eu quero a minha herança. Porque a única maneira de você receber herança é que seu pai morra. Sem morte não tem herança. Não é o que Paulo escreve? Mas ele ressuscitou o pai no seu coração. E o pai então recebe esse filho. Vamos fazer festa. Pega um novilho, pega um novilho, olha, e traz esse novilho, vamos festejar, porque esse nosso filho, de repente chega o outro irmão, e vê aquela festa, vê aquela bagunça santa, vê aquele festejo, as músicas, talvez todo mundo dançando, pulando como Zezinho, né? Dançando como Xandão aqui naqueles passinhos e fazendo, não é? E cantando e celebrando. Xandão mexendo com os cabelos assim, ó, voaçante, não é? Receba aí, Xandão.
que está acontecendo aqui? E não quis entrar, e um dos servos vai lá, olha, o seu filho não quer entrar. E vai novamente a figura do pai. Filho, por que você não quer entrar, filho? Pai, o que o senhor está fazendo? O seu irmão voltou. Pai, peraí, esse teu filho, ele nem reconhecia que era irmão. Esse teu filho, perdulário, gastador, acréscimo meu aqui, prostituto, viciado, pegou o seu dinheiro, gastou tudo dissolutamente, agora vem, e o Senhor recebe ele como uma fé, como uma festa, como uma celebração. Parece que chegou uma autoridade dentro de casa, e eu que estou aqui com o Senhor há tantos e tantos anos, o Senhor nunca me deu um novilho para festejar com os meus amigos. Mas filho, você nunca me pediu. Você nunca falou para mim que você queria fazer um churrasco com seus amigos. Você nunca me falou que você queria festejar com seus amigos. Você nunca pediu, você nunca entendeu. Tudo que eu tenho é seu. Assim como eu entreguei para os meus irmãos, é seu. Às vezes muitos irmãos não voltam para a casa do Pai, porque nós como irmãos matamos aquele que está lá fora. Nós não amamos o suficiente para trazê-los, para resgatá-lo, para chamá-lo de volta, para dizer, olha, papai está esperando você. Alguns irmãos, quando eles voltam, nossa, voltou, misericórdia. Olha, tudo bem, voltou, pastor, mas não me põe para trabalhar junto com ele não, porque eu não quero nem, você não quer nem saber a história dele. Mas o fato dele ter voltado é motivo de festa, mas vai te dar trabalho. Pouco importa o trabalho que ele vai dar. Nenhum pai rejeita filho porque dá trabalho. Nenhum pai rejeita filho porque dá trabalho. A gente chora com o filho, a gente geme com o filho, mas a gente não despreza filho porque deu trabalho. Sabe? E aquele filho voltou. O pai está honrando. Não é honrando o filho, está honrando a possibilidade do aprendizado que esse filho teve. Mas o outro ficou indignado. E novamente está a figura do pai reconciliando, sabe, fazendo e ajuntando. Filho, para com isso, seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A gente não sabe na história se o filho entrou. A gente sabe na história que o pai lutou para que os filhos ficassem unidos. Mas ele teve um filho de volta. Sabe, amados, às vezes a gente vive tão distante do nosso Pai eterno. A gente vem para a igreja, a gente canta, a gente celebra, a gente participa, a gente trabalha como aquele filho, não é? Trabalha, fazemos de tantas coisas para o nosso Pai. Mas quando Deus resolve honrar alguém, a gente fica enciumado, a gente fica com inveja. Quando alguém se destaca no ministério, a gente fala, poxa vida, eu estou aqui há tanto tempo e nunca, olha só agora, olha como é que o pastor olha para aquele irmão, ele ainda vai aprontar com o pastor. Parece que fica profetizando desgraça. Não é? Mas Deus está conciliando, Deus está chamando. Sabe, nós precisamos voltar ao tempo do nosso secreto com Deus, de ouvir a voz de Deus. Sabe, a pastora Alessandra estava orando aqui, Deus a impulsionou a orar por doenças da mente. Sabe o que provoca as doenças na mente, na vida do cristão? É uma mente vazia de Deus, é um coração vazio de Deus. É uma mente cheia das coisas do mundo, cheia das coisas que não é de Deus, cheia do príncipe que só sabe matar, roubar e destruir. Mas nesta noite, Deus está chamando. Deus está chamando a gente. Para que a gente vai sofrer de ansiedade se nós temos um Deus que sabe de todas as coisas? Que tem a tranquilidade, a paz que excede o nosso entendimento. Para que a gente vai viver numa guerra interior se a gente pode ter um Deus que nos dá paz? Mas a gente precisa reconhecer que a gente tem comido bolotas, porque a gente tem fugido da presença de Deus, como Adão fugiu junto com Eva, quando erraram. Mas nessa noite,
Eu quero que você entenda que o amor de Deus por nós não pode ser mensurado. Somos atingidos por esse amor, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos. Eu quero que você feche os seus olhos por um instante. Olá, eu sou a pastora Neuza e eu vim aqui para te agradecer por você ter participado, ter assistido mais um culto online que foi transmitido pela nossa comunidade. Eu espero que você tenha gostado e que você volte outras vezes, e você pode também nos seguir pelas nossas mídias sociais ou nos visitar. Estamos aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, 360. Venha que você será muito bem-vindo e Deus abençoe a sua vida. Até!